Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional, os nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de podermos aqui estar reunidos, buscando o entendimento do texto de Gênesis, possamos nós realizar o melhor ao nosso alcance e nós possamos contribuir, Senhor, para que o mundo possa se transformar, melhorar, a partir dos esforços que nós vamos empreendendo, aplicando ao nosso próprio melhoramento. Pedimos a necessária inspiração, orientação para a realização do melhor ao nosso alcance, o amparo aos desencarnados que, porventura, estejam conosco, necessitados de amparo, socorro, esclarecimento, acolhimento, que as tuas bênçãos de luz, de paz, de amor, possam nos envolver a todos, para que os nossos objetivos desta tarde sejam alcançados. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao estudo de Gênesis no capítulo 2, hoje tentando abordar o versículo 16. Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 15, que nós estudamos na semana passada. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, Deus, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, as trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Muito bem, então esses são os versículos. Eu vou projetar aqui o texto, nosso texto de hoje. Versículo 16. E é o nosso objetivo hoje, partir desse versículo. Então vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós já temos estudado e esse aspecto tem sido bem repetido, esse que vemos no verbo ordenar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: é um mandamento, é a diretriz. Vamos notar que nós não encontramos no texto, até o momento, ainda não tínhamos encontrado esse verbo ordenar, por exemplo, quando Deus criou os animais, o que já estudamos aqui anteriormente. Deus não ordena aos animais de forma consciente, porque os animais ainda não têm o livre-arbítrio, não têm a liberdade de escolha, o entendimento
para compreender o que sejam os mandamentos. Então, só é possível a Deus ordenar ao homem, o homem que foi formado anteriormente, o homem que adquiriu o conhecimento técnico para lavrar e guardar o jardim, esse tem condições de acatar, entender, ouvir, entender e acatar o mandamento, o ordenamento. Então, o nosso desafio hoje, mesmo nós estamos estudando esse assunto, e somos espíritas, é o de adotarmos a obediência e a resignação. A obediência como sendo o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Então, são dois movimentos. O movimento de concordância consciente ao que é definido por Deus como o mandamento, e nem sempre nós vamos concordar, nós ainda temos uma cota de rebeldia e de desobediência aos mandamentos divinos, em função de nós obedecermos de uma maneira, às vezes, cega aos próprios desejos, e os desejos, então, eles exercem um domínio, uma pressão quase invencível sobre na nossa existência. E por isso é que os espíritos, o espírito Lázaro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomenda a obediência e a resignação. A obediência como sendo o consentimento da razão e a resignação como sendo o consentimento do coração, ou seja, o consentimento dos desejos. E é por isso, inclusive, que os espíritos também vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo acerca do dever, que o cumprimento do dever é um desafio para nós, porque ele é contrário, o dever é contrário aos impulsos do coração. Aprendemos isso com os espíritos. Os impulsos do nosso coração buscam nos direcionar para o atendimento pleno da satisfação imediata, do prazer imediato, do comodismo. E o dever se contrapõe fortemente a esses impulsos, porque o dever implica na adoção de um sistema que contraria o que nós consideramos como sendo o prazer, o que nos dá prazer imediato. Então, com relação ao mandamento divino, aos mandamentos, por exemplo, que Moisés nos legou, o nosso desafio é nós conseguirmos adotar esses dois elementos, obediência e resignação. Porque, com relação aos exilados que vieram para o orbe, o que os trouxe para cá foi exatamente a desobediência às leis divinas do mundo de origem. Exatamente isso. Então, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, nós estamos notando que nós temos a liberdade plena, o livre-arbítrio pleno de comer de todas as árvores, mesmo da árvore da ciência, que é o motivo da recomendação do versículo 17, que nós vamos estudar.
de toda árvore do jardim comerás livremente, inclusive da árvore da ciência. Agora, no plano da atração magnética, de acordo com a vibração, a comida é o ponto de referência que instaurou um processo interativo de quem emite com quem recebe. Então, o que nós estamos falando aqui é de sintonia e afinidade. Sintonia e afinidade. A árvore emite e nós aceitamos. Então, a árvore são as pessoas ou são os espíritos. Ele emite e nós aceitamos. A árvore emite um pensamento que agrada aos nossos desejos, aos nossos interesses, que é o ponto de toque, que é o ponto de interação que os espíritos buscam despertar. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que o pensamento atrai e o desejo chama. O pensamento atrai e o desejo chama. Então, por isso que nós temos aí, vamos estudar à frente, que quem é atraída para a complicação é Eva. E aqui vamos esquecer que Eva, nós não estamos falando aqui de homem e de mulher, estamos falando de razão e de sentimento. Quando estudamos aqui, de acordo com a doutrina espírita, sobre Adão e Eva, nós estamos analisando o plano da razão e o plano da emoção. O plano da razão e o plano da emoção. Então, nós somos chamados à análise sobre a natureza dos pensamentos que vamos captando. Se são pensamentos bons ou se são pensamentos maus. Ok? Porque o nosso trabalho hoje é o de contrariar os impulsos antigos do coração para gerar o senso de bondade, o senso de humanidade e despertar as virtudes. Esse é o desafio. A grande luta hoje da humanidade, do homem, no campo aí da sociedade, como temos visto, é deixar que predominem os valores humanos. Muito bem. Então, a árvore emite e nós aceitamos. Então, nós estamos tratando de dois movimentos, o de agradar e o de gestar. Por isso que vamos estudar à frente aí sobre as árvores que são agradáveis à vista. Não é o caso agora de nós adiantarmos o assunto. Então, nós temos que identificar de toda a árvore do jardim comerás livremente. O nosso trabalho é de identificar se nós estamos comendo da árvore que convém comer. Porque de todas nós podemos comer. O mundo hoje não oferece, nós não temos todas as portas abertas para a nossa entrada com facilidade hoje no mundo. Todas. Todas elas estão abertas. Mas nós precisamos selecionar. Porque nós vamos nos alimentar de todo tipo de árvore para manter a vida. Mas para vivificar no sentido de acordo com o padrão superior, que nós já identificamos hoje como ideal, o alimento só é disponibilizado pela árvore da vida. E é a árvore do amor. De acordo, pessoal? Então, vamos lá. Aí, nesse ponto, nós temos aí a questão, por exemplo, das amizades. Nossas amizades são as árvores agradáveis à vista, porque com elas nós temos sintonia, temos afinidade.
Mas é preciso saber se o que temos recebido é bom para a comida dessas árvores. Deve ser assimilado de forma livre, sem análise. Certo? Então, nós estamos fomos colocados por Deus no jardim, não é isso? Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E esse jardim é exatamente o meio onde nós estamos hoje trabalhando. Nesse momento aqui, o jardim é esse grupo de trabalho, esse grupo de estudo, esse ambiente virtual. No plano imediato é o nosso lar, é o grupo espírita, é a sociedade, é o ambiente de trabalho. Então, esse é o jardim no qual estamos colocados para o lavrar e guardar, e de cujas árvores, que são as pessoas, nós vamos comer livremente. Aliás, isso é muito mais natural do que nós imaginamos. Por exemplo, no capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, nós temos a seguinte informação, afirmação de Emmanuel, quer ver? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Nós vivemos em um regime de associação natural, associação e comunhão natural com os pensamentos de todos. Nós nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. E nós vamos notar também, em outro ponto, o Emmanuel vai dizer que nós consumimos pensamentos uns dos outros de forma automática. Nesse mesmo livro aqui, em outro ponto, Emmanuel vai nos dizer que nós consumimos pensamentos uns dos outros de forma automática, nessa pauta aí natural da sintonia e da afinidade. Certo, amigos? Pergunto se alguém quer fazer algum comentário. Por enquanto, não. Não, né? Lembrando que o comentário está livre, viu? Então, o jardim, de todas as árvores do jardim, com a fase evolutiva e necessidade na existência em termos de progresso e reajustamento. As situações, as circunstâncias, os acontecimentos e as pessoas compõem o jardim das nossas necessidades. De acordo? Todos estão vendo agora aí o versículo 17? Sim. Tudo bem, 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal,
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ordenou ao Senhor Deus ao homem, parece até uma contradição, certo? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. E no 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que nós podemos dizer assim, inicialmente, plano geral, é que existe uma lei natural que já, quando nós falamos de sintonia, e Ô, Júlio, a sua voz está falhando de vez em quando. obedecemos de forma espontânea. A internet hoje não está muito boa, não, tá? De vez em quando sobe sua Eu até voz. desliguei. Eu até desliguei a câmera, Não. achando que é porque era minha internet. Ô, Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você continuar. Vê se esse entendimento que eu No tive, Senhor, se isso está correto. como Vê se esse entendimento que eu tive, se isso está correto ou não. Quando eu pode li falar. esse versículo, eu pensei o seguinte: quando eu tiver Peraí. conhecimento Não, eu do acho que bem tem e que do assar mal, mais. Cuidado que vai entornar aqui a gordura que cai embaixo. Põe mais um tempo todo. quando eu tiver Subiu sua conhecimento. Entrou uma voz aí É. no meio. Quando eu tiver conhecimento do bem e do mal, já não há razão de eu estar encarnado. Por isso eu morrerei, não é isso não? ouvindo Didi? Sua voz sumiu de novo. Tá me ouvindo? Viu? Agora estou te É. ouvindo. Deixa eu desligar o vídeo para ver se. Vê se você consegue ouvir o que eu queria te perguntar. Com esse Te ouço, versículo aí, eu estou tendo um entendimento seguinte, que no momento em que eu tiver conhecimento do bem e do mal, eu já evoluí. E por isso eu não necessitarei mais de encarnar. Por isso o termo certamente morrerás. É isso ou eu estou fantasiando aqui? Estou te ouvindo, não. Não estou ouvindo, não, Júlio. Sua voz sumiu. Também não estou ouvindo o Júlio. Sua voz sumiu, Júlio. Não ouvi nada do que você falou agora. Não está dando para escutar, não, Júlio. Não está dando para ouvir nada, Júlio. Eu estou absolutamente sem som seu. Júlio, você está sem som. Que define a evolução e o progresso. Estão me ouvindo? Agora que nós começamos a te ouvir. Pelo menos eu. Agora Eu estava dá pra totalmente em ouvir. silêncio. A internet hoje não está boa, não. Tá mesmo A não. internet hoje não está boa, tá? Então, a chuva aí parece que também afetou a internet muito mais do que Molhou os fios. muito mais do que nós imaginamos. O conhecimento por si só, a identificação por si só entre o bem e o mal, não define a evolução. Define a abertura para a implementação do padrão moral que vai ser aplicado, vai ser desenvolvido a partir da identificação entre o bem e o mal. Eu identifico o bem e o mal, eu deixo de dar expansão ao mal, começo a praticar o bem.
Foi o que você perguntou, Didi? Eu perguntei o seguinte, que se eu, no momento em que eu conheço o que é, eu tenho ciência do que é o bem e o mal, implicaria que eu já teria evoluído e já conheceria as leis de Deus. Então, eu não precisaria reencarnar mais num mundo de prova e expiação. Não. Não é por aí, não, né? Não, aí é evolução intelectual, apenas. Lembra da questão 785 do Livro dos Espíritos? O progresso intelectual engendra o progresso moral. Entendi. O progresso moral vai ser feito a partir do momento que eu identifico o bem e o mal, eu opto pelo bem. E deixo o mal. Mas o desafio é enorme, porque o que é o mal? O mal é o atendimento pleno aos desejos. Essa opção é que é difícil, né? Então, quando é que o mal quando o livre-arbítrio se abre, aprendemos no Livro dos Espíritos. Quando o livre-arbítrio se abre, o homem tem dois caminhos à sua frente, o do bem e o do mal. Nós já tratamos disso. O caminho do mal, qual que é? O caminho do mal é o caminho das paixões. É optar pelo atendimento apenas dos meus próprios desejos, de modo fechado, e o que vai me levar a desenvolver o egoísmo, o orgulho, todas as paixões. Então, eu vou progredir, ou vou apresentar o meu progresso real quando eu for superando as imperfeições, deixando de entender o egoísmo, as paixões, pelo cumprimento do dever. Por isso que os espíritos vão dizer que é muito difícil cumprir o dever, porque o dever é contrário aos impulsos do coração. O dever se apresenta quando a minha consciência é sensibilizada pela lei de Deus, os que são os mandamentos. Quando eu me sensibilizo, não matar, não roubar, pronto, aí a lei de Deus entrou na minha consciência e esse dispositivo vai apontar na minha intimidade o bem e o mal. Certo? Aí eu preciso aplicar obediência, de um lado, aos mandamentos e resignação contra os impulsos do coração, que é um movimento difícil, não é um movimento fácil. Então, por isso que parece um contrassenso, como eu estava dizendo, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é que trouxe os exilados de Capela para a Terra? Foi exatamente a alimentação da árvore do intelecto, do conhecimento, das técnicas, mas a falta de adoção da lei de amor ao próximo. Isso é que trouxe os elementos aqui para a Terra. A ciência do bem e do mal é simplesmente, então, o conhecimento tecnológico, por assim dizer. É o conhecimento. Olha aqui o que Kardec vai dizer aqui no livro A Gênese, no capítulo 18, item 17. O progresso intelectual, item 16, capítulo 18, A Gênese, quarta edição, item 16. O progresso intelectual, realizado até hoje, em grandes proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, o progresso intelectual. Mas sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Continua Kardec. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros
e de destruição mútua. Olha, se o que Kardec não está dizendo não se encaixa no que estamos aqui tratando. Sobre o que nós estamos tratando aqui. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a Terra, colocando um freio às más paixões. Colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz e a fraternidade. Não está falando Kardec sobre os dias atuais? É por isso que uma série de espíritos estão sendo deportados, né? Porque eles estão nessa situação, né? Exatamente. Aí continua Kardec. Essa barreira, esse progresso derrubará as barreiras entre os povos e fará cair os preconceitos de casta e calará os antagonismos entre as seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver às custas uns dos outros. Querem que repita? Querem que repita? Ensinando aos homens, esse progresso derrubará as barreiras entre os povos e fará cair os preconceitos de casta e calará os antagonismos entre as seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver às custas uns dos outros. Isso é onde na Gênesis, Lula? Gênesis capítulo 18 e 16. Eu pergunto para vocês o seguinte: existe hoje no mundo exploração do fraco sobre o forte? Existe? Fraco sobre o forte? Não. Não existe exploração do fraco sobre do forte sobre o fraco? Ah, o forte sobre o fraco, sim. Isso. Forte sobre o fraco. Existe? Totalmente. Isso. Então, Kardec trata dos dois temas. Kardec trata da exploração do forte sobre o fraco em nível individual e do forte sobre o fraco em nível coletivo. Então, em nível individual, capítulo 9, item 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte, pelo violento. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Querem que repita? Precisa repetir, pessoal? Sei não. Está de acordo com o que você falou, Didi? É. Então, aqui, a exploração do fraco pelo forte em nível individual. E na Gênesis, em nível coletivo. Por exemplo, hoje existe preconceito de país contra país na Terra, ou isso é uma utopia? Existe totalmente. Existe? Existe conflito ideológico aí que se sobrepõe aos impulsos do coração e aos impulsos de humanidade? Certamente. Certamente. É o que mais existe? É o que mais existe. Precisa desenhar, precisa dizer quais são os países que fazem isso? Precisa, infelizmente, dizer que o Brasil hoje se encontra entre esses povos que tratam outros povos com preconceito em função de ideologia, de princípios políticos e vai por aí? É um exagero eu fazer essa afirmação sobre o Brasil? Não. Esse é o desafio, meus amigos. Para transformar o mundo de expiação e provas em um mundo de regeneração. Tá? E esse texto que eu li para vocês aqui, da Gênesis, capítulo 20, capítulo 18 e 16 da Gênesis, quarta edição, na Gênesis da quinta edição sumiu, tá? Não tem, não. Para isso eu comprei a Gênesis, viu, Júlio?
Está chegando para mim aí a semana que vem. Esse texto sumiu, inclusive porque aqui no outro ponto aqui, no 24, ó, outro texto que sumiu, ó. Na Gênesis? Gênesis, capítulo 18 e 24. Já que estamos falando aqui do que trouxe os degredados aqui, que foi a alimentação do plano intelectivo e não a aplicação do amor, vou permitir ler para vocês aqui, porque esse texto aqui também sumiu na Gênesis da quinta edição, ó. 24. Item 24, capítulo 18. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau, mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas, que as circunstâncias farão desabrochar. Então, veja bem, dizer que a humanidade está madura para a regeneração, tá? Então, quer dizer que estamos na regeneração. Uhum. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. Isso quando na regeneração, quando a regeneração estiver mais avançada, bem avançada, a maioria, Kardec está falando aqui do seguinte ponto de vista, quando a regeneração estiver já sendo instaurada, a maioria dos espíritos da Terra predominarão como aqueles que desejam o bem. E não é o que acontece agora, tá? Aí continua. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, como mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nesta existência, em alguns casos de boa fé, com convicção, por serem ainda espíritos. Espíritos estão em progresso. Todos me ouvem? Continuam me ouvindo? Agora voltou, deu uma paradinha. Agora voltou, Júlio. A fé por interesse. Estão me ouvindo? São aqueles cujos interesses conjuntura. Presta atenção. Tá? São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão. Pois o bem é o bem pessoal. O bem geral importa menos. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é, para eles, uma questão secundária. Para certas pessoas, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. A verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Se não me causa nenhum transtorno, nenhum prejuízo, nenhum mal-estar, nenhum desconforto, aí se encontra a verdade, a minha verdade. É isso. Continuando. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas. Olha o que Kardec está dizendo. E por isso dedicam a elas um ódio implacável e lhe fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem, e por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Então aqui Kardec vai falando das ideias gerais,
e finaliza falando do espiritismo, daqueles que estão querendo destruir o espiritismo. Mas nós hoje temos um movimento de destruição sutil dos valores humanos, não é? Existe aí uma certa rotulação rasa daqueles que buscam o bem-estar social na humanidade, que buscam preservar o meio ambiente, que buscam acabar com a miséria e a pobreza. Existe uma certa rotulação rasa, atribuindo-se a esses elementos uma certa ideologia política. Mas quando são pessoas, meus amigos, que estão buscando o bem-estar da humanidade. Bem-estar da humanidade. Então esse movimento contrário, o elemento sabe o que é o bem e o mal, mas ele não quer abrir mão daquela parte e toca na perda dos seus privilégios ou na diminuição dos seus interesses. Esse é o princípio da sociedade de consumo, do capitalismo, por exemplo. Então, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Isso é um cerceamento. É um chamado. Porque os exilados vieram para a Terra com amplas informações da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não amavam ainda. Portanto, eles vieram resolver o problema no terreno dos que precisavam das informações e começaram a amar. Então, ao mesmo tempo que eles precisavam reajustar-se, já tendo o conhecimento que precisavam amar, mas não amavam, eles vieram trazer o conhecimento já no seu subconsciente para aqueles que precisavam ainda aprender o que é lei de amor, entenderam? Deu uma ideia? Quer comentar aí, Didi? Não, deu até para entender bem. O que eles vieram foi que eles tinham muito conhecimento, mas precisavam aprender a amar, né? E mesmo assim ainda estão com dificuldade até hoje. Sim. Porque não largam o conhecimento do bem e do mal em detrimento do amor. Na verdade, hoje aqui não tem muitos exilados capela mais, não. Eu estou dizendo em geral, né? As pessoas que estão aqui nesse mundo. Os que estão agora, em grande escala, tá? Porque tem exilado no meio também. Uhum. Mas são minoria. Agora, a grande maioria são os da terra mesmo que serão os novos exilados, né? Serão os novos exilados. Exatamente porque não querem ultrapassar a humanidade. E nós estamos aqui, os espíritos aptos nós já estudamos isso anteriormente, naquela equação da evolução que trouxemos do livro Jacó, do livro do irmão Jacó. Voltei. Nós estamos aqui, os que, supostamente nós aqui, estamos no grupo dos aptos à espiritualização interior. Aptos a entrar na regeneração, né? Esse grupamento, nós estamos transitando da razão para a humanidade. Uhum. Porque quando a humanidade estiver, quando a humanidade estiver bem instaurada, aí, quando nós tivermos ultrapassado a humanidade, estaremos caminhando para a angelitude, da regeneração em diante. Então, o nosso esforço é o de nós nos firmarmos nos valores humanos para permanecermos aqui na regeneração. A regeneração é o terreno para aqueles espíritos que vão terminar a sua depuração e não iniciar. Santo Agostinho deixa bem claro.
Então, voltando aqui ao 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Então, os que vieram para a terra, eles entraram. A terra era um mundo primitivo. Podemos dizer o seguinte, que a terra era um mundo primitivo e de provas. Quando os exilados chegaram, então o mundo entrou na transição de primitivo e provas para provas e expiações. Por quê? Porque os exilados vieram em expiação. E para os que estavam na terra, iniciou-se o mundo de provas. Deu para entender essa divisão? Deu. Para os que estavam aqui, mundo de provas. Para os que chegaram, mundo de expiação. Certo, amigos? Certo. Porque quem já estava aqui é só a prova, né? Isso. E os outros vieram com coisas a acertar que tinham que espiar. Exatamente. Aí, expiação. De acordo? Ok. Então, não comer, dela não comerás. Não comer da árvore da ciência do bem e do mal é não permanecer no plano do interesse pessoal irrestrito. É para já incluir no plano do interesse pessoal outras pessoas, abrindo a solidariedade, a fraternidade. Porque senão nós vamos nos manter no plano do conhecimento inoperante. Ok? E o mandamento definido pelo Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, está em perfeita consonância com esses dois versículos de Gênesis, o 17 e depois o que define a alimentação da árvore da vida mais à frente. Certo? Você quer falar alguma coisa, Didi? Não, sobre esse assunto, não. Depois, isso aí é para a Flor, depois. Ah, entendi. Beleza. Ok. Eu achei o negócio da revista Espírita que ela queria. Isso. Viu, Flor? Entra no chat e vê o link que eu mandei. Tá. Obrigada. Muito bem. Nós já tratamos, inclusive, da árvore da vida, certo? Lá no versículo 9. A árvore da vida está no meio do jardim. Isso é importante, nós vamos voltar nisso mais à frente, tá? A esse meio do jardim. Então, dela não comerás. Não comer da árvore da vida, só para repetir, é não permanecer. A árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da ciência, desculpa, eu citei a árvore da vida, não comer dessa árvore para não permanecer no plano do interesse pessoal. Apenas, tá? É preciso adotar o que já definimos como sendo a árvore da vida, que é o amor, lá no versículo 9. Então é por isso que o Espírito de Verdade vai dizer para nós: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, alimentação da árvore da vida, cujo modelo é Jesus. Instruí-vos, aí sim, a árvore da ciência do bem e do mal. Então, Adão, Eva e a serpente, que vamos estudar mais à frente, com mais detalhes, representam o grupamento que veio em degredo para a Terra, por causa da posição exacerbada de cultivo e de fixação nos valores do intelecto. Então, priorizavam, ou melhor, colocavam o sentimento a serviço da intelectualização. O interesse primordial era a intelectualização. Isso se reflete hoje na sociedade. Quando nós preferimos aí lançar sondas
de todo tipo para o espaço, que custam bilhões de dólares, ao invés de sanear no mundo a miséria e a pobreza. Seria um movimento mais interessante de se fazer. Vamos primeiro sanear os problemas da Terra. Muito mais humano, né? Vamos resolver esses problemas de fome, de miséria e de pobreza. Depois, sim, vamos nos lançar ao espaço. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é assim que as coisas ocorrem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comer. Comer define saciar a fome. Então, eu vou comer alguma coisa em função da fome que eu sinto. A questão nossa hoje é perguntar para nós mesmos: a minha fome hoje é de amar o próximo, ou a minha fome hoje ainda é só de conhecimento? Ou eu já busco a conjugação? Ou, melhor, eu já defini como sendo um fator mais preponderante e importante o interesse pelo amar ao próximo como ponto fundamental. E eu quero dizer que o amar ao próximo é observar todas as virtudes que eu posso desenvolver nos dados instantes e oportunidades da caminhada, ou ainda estou focado apenas no conhecimento intelectivo? É uma pergunta importante. A questão é que só ingerir conhecimento não alimenta profundamente o espírito. Só ingerir conhecimento, nós vamos correr o risco de alimentar apenas o campo da paixão e do interesse pessoal, conforme Kardec disse para nós aqui no item 16, e nesse movimento nós vamos apenas aperfeiçoar o meio, o método de prejudicar os outros e de destruição mútua. Não é isso que acontece na Terra hoje? A sofisticação dos meios de prejudicar e a sofisticação das armas de destruição mútua. Não é isso que acontece? Uhum. É. Não, nós não estamos testemunhando que o interesse na fabricação de armas ainda é preponderante na sociedade. O consumo de armamentos, não é isso que está preponderando? É. Vocês tomaram conhecimento de uma resolução governamental de hoje? Não. Hoje, no nosso país, caíram os impostos. Os impostos para a compra de armamentos foram zerados. É. Eu pergunto para vocês, com toda sinceridade, se essa é uma resolução típica de um país cujos espíritas, que somos nós, alardeiam em alto e bom som se tratar da pátria do Evangelho. É. Certo, amigo? Infelizmente, precisamos Isso é para todos ou só para o Exército? Todos. Todos. Porque essa é uma pressão de duplo viés da indústria bélica e dos chamados CACs, que são aquelas pessoas caçadores e colecionadores de armas, chamados de CACs. A sigla é CAC. Certo, amigos? Infelizmente, eu preciso tocar nesse assunto, nesse nosso grupo, porque vocês não ouvirão
palestrante espírita com coragem suficiente para, na tribuna espírita, levantar esse assunto. Jamais, eu ouso dizer aqui, vocês ouvirão isso na tribuna espírita. Certo? Mas como eu já tenho dito, eu já adquiri couro de crocodilo, em função de certas existências milenares que vêm sendo reveladas, eu não tenho preocupação nenhuma aqui em agradar determinada ala, ou desagradar. Meu compromisso aqui é com... Tem até uma música espírita que diz assim, o meu compromisso é com a alegria, meu compromisso aqui é com a verdade. Allan Kardec vai dizer aqui no meio, no mesmo capítulo da Gênese, no item, deixa eu baixar aqui agora, mesmo item 20, que eu já citei aqui, cujo texto sumiu da Gênese da quinta edição, que o Espiritismo só combate, respeita todas as crenças sinceras, e só combate a incredulidade, o egoísmo e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral. Então, o meu compromisso aqui, meus amigos, é combater a hipocrisia, o egoísmo e o orgulho. Porque se nós não identificarmos a nossa hipocrisia estrutural, nós não vamos sair da condição, não vamos dar, jamais seremos pátria do Evangelho. Da acepção, como devemos entender, que é aquele Evangelho que Jesus veio à Terra exemplificar. E não o Evangelho transformado por nós aí num interesse complexo, um campo de interesse complexo. Porque nós enxertamos no Evangelho as nossas próprias filosofias e ideologias, para adaptar ao nosso interesse. Então, mas na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Certamente morrerás, meus amigos. É um alerta, porque certamente morrerás. Se nós só ingerirmos conhecimento e não amarmos o próximo, vamos morrer porque vamos gerar imperfeições e vamos continuar necessitando das reencarnações nos mundos de expiação e provas para reajustamento. Essa é a morte. A geração da imperfeição. A alimentação da imperfeição. Consequentemente, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Então, meus amigos, é isso. Fiquemos por aqui hoje. Que Jesus nos inspire e nos ilumine.